assim, eu sei que você não é um médico cirurgião, né? Mas eu fico imaginando a medicina com aquela coisa assim de você abrir o ser humano, e abrir tem um significado muito amplo, né? Abrir o ser humano e descobrir no meio das células e dos órgãos o espírito. Você vai descobrindo isso. E mais ainda, à medida que você vai descobrindo o espírito que está latejando, permeando, pulando na sua cara, ali, aí outras pessoas vão se conscientizando e vão... Peraí, eu não acreditava nisso, mas agora estou vendo essa experiência, eu estou fazendo isso aqui apenas como experiência, isso está me remetendo a outra coisa mais profunda. Ou seja, você como médico e como terapeuta, você está sendo aquilo que um grande amigo fala, que é o argonauta de uma nova era. Né? É uma nova era da medicina, uma nova era da terapia, em que o homem sensível dá mão à ciência. E a ciência transforma toda essa sensibilidade num instrumento maior a serviço da humanidade, né? Que infelizmente, assim, felizmente, foi o processo que a gente teve. Ela precisou de separar para poder criar instrumentos, né? Mas quando a gente pensa aí na antiguidade, quando aquela aula que você dá, por exemplo, sobre a história da magia, né, que o terapeuta era aquele que lidava com as manifestações do espírito, da emoção e da natureza, isso tudo estava aqui, né? E aí teve que separar para a gente aprender, né? Pois é, gente, este é o nosso grande amigo Dr. Ari Caldeira. Ari, que fez essa transposição, ou esta ponte entre ciência e espiritualidade. E este é o nosso programa Profissão Terapeuta. Mais uma vez, com o Dr. Ari Caldeira. E Ari, você falando disso, como que você vê este momento que a gente vive de pandemia e de pandemônio, né? Essa mistura toda, com essa visão sua de terapeuta, essa visão sua de médico, a responsabilidade e o peso que esta responsabilidade como médico impõe, mas também essa visão que devassa, né, o mundo invisível que está por trás das células, dos músculos, dos nervos, dos ossos, neste momento de pandemia. Bom, Robson, vamos organizar as ideias, né? Porque isso aqui dá para um curso de 30 dias, né? Não sei, porque nós adoecemos. E nós adoecemos porque esse fluxo de manifestações, são desafios da vida, organicamente. E neste momento nós estamos com um adoecimento que acontece nesse nível aqui, físico, e que está com repercussões sociais, econômicas, em nível mundial. Isso nunca foi colocado na humanidade dessa forma. É uma doença grave que precisa de cuidar, medicamento, tudo bem. Isso está posto. Eu acho que isso é chover molhado falar disso. Mas, do mesmo jeito que nós temos adoecimentos e eventos que aconteceram na sociedade como um todo, que foram disruptivos, guerras, pandemias prévias, e que vão passar. E porque então quando a gente olha para a Segunda Guerra, você fala, olha, a gente olha para a Bolsa de Nova York, passou, né? É igual uva passa, né? Tudo passa, né? E aí eu me pergunto que além da questão do Covid, da questão física do adoecimento, de tudo, o que vai ficar? E nesse o que vai ficar está para além do que a medicina fica. Então, nós vamos cuidar do respirador, disso aqui. As pessoas vão morrer ou não, como todo mundo vai morrer um dia. Né? Morreu por isso, mas podia morrer de acidente de carro. O que vai ficar? E esse o que vai ficar abre um grande espaço para não médico, mas para o terapeuta e para o indivíduo que também está passando por isso. Porque o terapeuta também está passando pela pandemia. E aí esse o que vai ficar permite uma infinidade de cuidados muito além do que a medicina faz. A medicina, né? Ela é brilhante naquilo que se propõe. Pronto, mas ela não é 100%, porque nada no mundo é 100%. Tá, então, vamos lá. Vamos supor que o paciente morra, e que ele morra com Covid ou pelo Covid. O que eu posso fazer ali além disso, porque isso está posto para todo mundo.
Então, eu consigo observar um adoecimento real de uma pandemia, de um vírus aqui, mas a gente tem um adoecimento aqui também, porque os adoecimentos emocionais e energéticos porque você está mais dentro de casa, você não está tomando sol, você não está pondo pé na rua, você não está convivendo, então a emoção fica no circuito. Trava tudo. Então, a gente tem um adoecimento aqui. Então, a gente está adoecendo como indivíduo, no aspecto energético, no aspecto da sua saúde familiar, mas também no aspecto de um adoecimento social, por causa de uma pandemia que existe, mas também tem... E como a gente está num mundo hoje facilmente comunicável, eu olho a Terra, o planeta, num processo também de adoecimento. E como todo processo de adoecimento, esse reequilíbrio, que a gente pode chamar de cura ou não, vai acontecer depois. E qual caminho vai ser esse? Então, quando você passa... Para você poder entender, tem uma coisa que a gente chama, na criança, uma das minhas... pediatra, né? Eu sou pediatra também. A criança tem uma fase que a mãe está dizendo, nossa, esse menino está chato. Não, doutor, mas ele não está comendo. Então, a gente tem um negócio que a gente chama salto de desenvolvimento. É aquela fase... E aí eu estou falando fora da medicina, do entendimento, né? Porque também é aquela fase em que o organismo da criança está passando por desenvolvimento, a criança cresce muito rápido, sinapses, uma mudança hormonal, criança de 1 ano, ela cresce 1 ano, desenvolve muito mais do que a gente a vida inteira, né? E ela tem uma fase em que aquele corpo está sendo preparado para um salto de um funcionamento orgânico e de aquisições neurológicas, emocionais. Então, aquele processo a gente chama de salto de desenvolvimento, que a mãe olha e fala, meu menino está doente. E aí eu me questiono, esse adoecimento que acontece em você, como uma gripe, ou uma diarreia, ou um infarto, que aconteceu em você porque você gerou um campo para aquilo, quer seja, porque você comeu muito torresmo, porque você está ansioso, não importa, não estou nesse mérito. Quando aquilo acontece, ele gera mudanças orgânicas, mentais, emocionais, em tudo, o que vai ser, quem é o Robson depois disso? Então, meu questionamento hoje, quem seremos nós individualmente, pós-vacina, sem vacina, quem seremos nós como Terra pós isso? Como a sociedade foi depois da Segunda Guerra? Então, perceba, por exemplo, uma Alemanha que teve um processo pós-guerra, como ela é hoje? E a gente pensa, como seremos pós-Covid? Como agiremos pós-Covid? Como nós podemos entender essa fluidez da comunicação que em vez de ser usada dessa forma adoecida, manipuladora, pode ser usada como forma de... Tem aquela história, o Super, que é um jornal daqui de Belo Horizonte, se você fizer assim, sai sangue. Eu lembro de Laura Martins falando que havia um jornal que falava de coisas boas. O jornal não vendia. Hoje a gente tem um grande, nessa data agora, fevereiro de 2021, a gente tem um grande programa de televisão acontecendo, né? Não vou falar o nome, que acontece numa grande emissora que você vê na tela. Tem umas situações ali acontecendo de conflitos, eu não vejo, é porque às vezes poca no nosso Facebook, eu fico ouvindo, né? Conflitos acontecendo de um nível que não era para acontecer. Hoje em dia as pessoas estão assim, eu não concordo que o seu botão tem que ser azul, esse botão da sua blusa. Mas aí toma o Robson inteiro porque aquele botão é uma opinião. Tem hora que tá... Então, quem seremos nós sem essas chaturas que separam a gente pós uma pandemia? Eu penso que o terreno vai ser muito fértil. E também suscita uma outra coisa ali. Como será a medicina? Porque é a primeira vez na história da humanidade em que algo é tão globalizado, tanto o problema quanto a busca de solução. E aí, como será a nossa ciência? Como será a nossa medicina? Como será o médico do futuro? Como será o médico do futuro? Aquele conceito que o médico abraça, esse conceito de energia, porque o pressuposto de uma visão mais ampla, de uma visão... Eu não gosto nem de usar o nome holístico nesse caso, não gosto, não. Ficou mas de uma visão mais abrangente do universo humano, é o conceito da holossomática, né? Que temos vários corpos, né?
portanto é totalmente energético, da biossomática, que esse corpo interage com várias energias biológicas, astrais, humanas, siderais, Magnéticas tudo. Você tem o pressuposto da imortalidade, você tem o pressuposto da bioenergética em si, nós interagimos e somos energia e temos corpos energéticos. Como ficará a medicina? Porque agora ela vai confrontar com alguma coisa, mas, sobretudo, como terapeuta, terá que se preparar cada vez mais para que nesta era já de Covid e pós-Covid, ele possa se instrumentalizar melhor. Porque nós vamos ter que mudar tudo. Inclusive o terapeuta que diz que é holístico, o terapeuta que diz que é transpessoal, o terapeuta de várias áreas, nós precisamos mudar tudo. Que caminho tomar? Não. Eu acho que não existe uma resposta, ela vai ser construída, né? Mas porque quando a gente fala de terapia, a gente fala de uma ferramenta. E o terapeuta é um indivíduo que conduz aquilo. Então, eu creio, e as ferramentas estão postas, né? Quando a gente fala de energia, a gente fala numa linguagem, a gente fala de magnetismo, mas numa escola do Oriente fala com outro nome, a gente fala de chakra, mas tem outro nome, só muda a forma de falar. Né? Tudo fala desse humano, então são escolas diferentes. Então, eu acho que o viés, porque essas ferramentas passam pelo humano, que é o terapeuta, em encontro com outro humano que naquele momento procura ajuda e que sofre, o terapeuta também sofre. Então esse viés, dessa mudança de chave, dessa consciência interna do terapeuta, então o processo de cuidar do outro também é um processo do terapeuta cuidar de si, porque o outro também reverbera em nós. E aí, esse terapeuta que vai ter que ser capacitado de entender como as diversas ferramentas que ele tem, onde elas atuam, como elas interagem. Porque hoje também a gente precisa olhar, que eu já considero um pensamento ultrapassado, mas ainda vigente, que muitos terapeutas naturais, holísticos, espiritualistas, desconsideram os avanços da ciência. Não faça isso, não faça aquilo. A ciência está ultrapassada. Peraí, gente. Não toma esse remédio do médico, toma só esse chá. Olha, eles desconsideram os grandes avanços, a ajuda que a medicina deu à humanidade, a conquista da penicilina, que ai de nós se não fosse isso, né? A conquista das vacinas, porque erradicaram muitas doenças na humanidade, muitas situações calamitosas da humanidade, né? O avanço do diagnóstico através de uma medicina nuclear, da tomografia, e dessa medicina dos raios, das ondas, do imponderável, né? Isso tudo está avançando, e muitos terapeutas, querendo às vezes serem o top do top, desconsideram isso. Mas nós precisamos rever até essa parte também. Se tem um problema com a visão científica anterior, tem com essa visão também. E aí o top do top, Robson, não é uma visão separatista. Exatamente. Ela é integrativa. É uma visão que interage. O Cristo mesmo não veio? Ele virou para uma puta e falou assim, vem. Ele falou com uma mulher que, olha lá, o povo olhando aqui atrás das câmeras. Eu falei, puta, gente, sou sorry, eu sou assim, não tem jeito, né, Robson? Ele falou, se tivesse viado e trans, ele também ia falar, vem. E tinha na época, porque era comum. Pensa. Mas aí, então a pessoa, ela tenta colocar, você não precisa desmerecer o outro para o seu estar certo. A medicina não precisa desmerecer as terapias, nem as terapias desmerecer as ações da medicina, isso é integrado. Eu sei de casos, por exemplo, existe uma das minhas formações é acupuntura, eu não mexo com acupuntura hoje, mas ela me ajudou a entender esse aspecto da fisiologia. Então, hoje em dia, os médicos têm uma briga de foice, porque a acupuntura tem que ser só de médico, não sei o quê. Eu conheço grandes acupunturistas, uma das acupunturistas tem um advogado do Sul, e uma agrônoma do Sul, lá de Florianópolis. São pessoas que eu gosto muito, eu fiz curso quando eu fui para a China, eu fui com esse pessoal. São fantásticos. E tem médicos que são acupunturistas que não são bons como eles. Então, eu vejo que o terapeuta, ele tende esse mesmo processo que a medicina faz e que os terapeutas criticam, eles estão fazendo na mesma medida. Né? Então, é um processo de integrar
integrar conhecimentos. Então, eu sei de um caso, por exemplo, de um terapeuta que era acupunturista, um senhor até mais idoso, com uma dor na coluna, uma lombalgia baixa, um senhor de uns 70 anos, que não melhorava. Então, você não está melhorando? Olha, vamos pedir uma orientação médica? E ele manteve esse processo. Era um senhor com câncer de próstata metastático na região óssea. Então, assim, desnecessário, porque ele, não, só isso aqui vai resolver. Não. O fato dele virar assim, olha, vamos fazer o possível, vamos colaborar, é integrar, né? Essa integração exige um abandono de velhas metodologias. Ou, mesmo que não seja de velhas metodologias, um abandono de velhas crenças, porque a gente cristalizou. Talvez uma geração atual de terapeutas, uma parte dessa geração também, cansado de procurar soluções, foram para o absurdo do extremismo. E está na hora de nós voltarmos, então, à linha, né, do equilíbrio. E talvez é o processo natural, janela de Overton, né? Vou para cá e depois chego no meio. Eu falo até às vezes com alguns consulentes assim, não existe gente equilibrada, existe equilibristas. E precisamos, então, desenvolver essa linha do equilibrista entre a ciência, entre a espiritualidade e a energia. Porque quando a gente fala de terapias, eu estou falando de uma maneira abrangente, tudo isso, todo esse mundo. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu queria fazer um tratamento, deixa eu dar uma olhada em você, vou sondar e tudo para ver o que é melhor. Procura um médico tal. Mas eu pensei que você... Eu fiz a minha parte, te indicando o tipo de médico, né? A especialidade que você pode, porque o seu caso precisa passar por isso. Ou então fazer um processo terapêutico que é mais ou menos demorado. Eu penso, olha, vou parar por aqui. Você não me volte daqui antes de 6 meses. Por quê? Porque eu quero uma visão do seu médico, eu quero que seu médico faça exames, eu quero saber o que ele pensa a respeito de você e quero que você pense nas coisas que ele te falar. Só então você volta aqui. E com esse laudo na mão. E tem muito terapeuta que rejeita isso, né? Aí fica uma briga boba, né, Raul? Porque, olha, eu como médico eu consigo até aqui. Então agora você vai procurar. Mas eu te paguei pela consulta. Você pagou pela minha avaliação, pela minha gestão em saúde. E eu estou te falando, é isso aqui, nós vamos até aqui. Agora aqui você precisa... Ou terapeuta. Olha, eu estou te dando esse equilíbrio, mas você precisa disso. Já aconteceu o caso aqui na clínica, eu coordeno duas atividades. Duas? Um tanto aqui na clínica. Já teve consulente de virar assim, eu estou com câncer e eu não vou fazer o acompanhamento médico. Eu falei assim, então, para você continuar sendo atendido aqui na clínica, você vai trazer um relatório do seu médico, falando que vocês estão em comum acordo para um cuidado suportivo, sem cuidado de medicina. Caso você não esteja, te agradeço a presença aqui. Nós não vamos responsabilizar por isso. Não porque é um perigo para ambos os lados. Para a clínica, aqui eu estou como terapeuta, como coordenador, como médico. Mas ele falou que é para lá. Não falei, não. Então, aqui nós fazemos cuidado integrativo. Nós fazemos trabalhos com energia, com floral, com água viva, que é um remédio, né, que as pessoas já devem conhecer, porque muitas pessoas já conhecem. Quem não conhece, é um remédio energético dado gratuitamente aqui na clínica. Mas integrando o seu cuidado. Você vai fazer cirurgia, você vai fazer sua quimioterapia, você vai fazer seu remédio, você vai tomar seu remédio de pressão. Sim. Olha, estou menos tenso, estou precisando menos Rivotril para dormir. Ótimo, o seu médico vai diminuir. Exatamente. Eu estou dormindo melhor, meu nível pressórico diminui porque eu tenho menos catecolamina, eu estou menos estressado. Ótimo. Olha, eu estou menos ansioso, perdi peso, minha glicose controlou. Então você vai com o seu médico suspender seu trabalho. É integrar, Robson. E é bom esclarecer que o doutor Ari, estava aqui na clínica. Só para você que talvez nunca tenha assistido outros trabalhos nossos pela internet, nosso estúdio aqui funciona em cima da Clínica Holística Joseph Gleber. Então, por isso, o nosso... costume, né? Desculpa. O nosso, digamos, vício verbal de falar aqui na clínica, ou lá na clínica. Às vezes, toda hora você fala, onde é isso ou aquilo, né? Mas ali, eu passei recentemente por uma situação que eu gosto muito de contar, com um médico amigo meu que ele fala assim, você que é espiritualista, que tem ideia com essas coisas, que é isso, que luta, continua fazendo. Aí um dia ele vira para mim, me liga, Robson, você tem que vir urgente aqui no hospital. Eu falei assim, o que é que está acontecendo? Mas não é no hospital? Mas nós chegamos, a equipe chegou a uma conclusão que a medicina para por aqui.
Só com nossas teorias de conhecimento nós não explicamos isso. Aí chega lá uma criança em pé, em cima da maca, falando com voz potente e rebatendo eles, criança de 10 anos de idade, rebatendo, e todo mundo apavorado, cheio de enfermeiro, de médico, de tudo, ninguém consegue rebater a criança, e a criança não parava, estava numa crise. Ele falou assim: olha, eu vi uma coisa quando eu fui fazer uma cirurgia em você. Que eu falei, brincando com ele, assim, eu estava lá assim, uma enfermeira foi medir a pressão, eu falei assim: doutor, vai dar 22/15. Isso não existe. Existe, mediu, 22/15. Aí, aí a enfermeira gritou, que ela era evangélica, achou que eu estava com demônio, e falou com ele assim: não vou ficar aqui. Aí ele falou assim: não, então tira hoje, 12/8 agora. Ela tirou 12/8. Como você fez isso? Eu não sei, eu falei, brincando, doutor. Literalmente, brincando, e foi assim. Mas aí, baseado nisso, ele falou assim: vou te chamar para explicar isso. Ele falou assim: doutor, eu tenho que te falar em particular o que está acontecendo. Você não está conversando com a criança. Você está conversando com uma situação, com a mente, com alguma coisa diferente. Mas isso você já vê. Esse mesmo médico, hoje, é alguém que está estudando magnetismo. Fantástico. Que falou assim: não, eu quero estudar isso, eu preciso estudar o que está por detrás disso. Que não seja para que eu tenha uma aplicação na vida prática, mas eu tenho que conhecer saídas diferentes e complementar meu conhecimento para eu, pelo menos, explicar ao meu paciente. E olha que coisa bonita, que é uma postura que você, terapeuta, ou você que não é terapeuta, está ouvindo, que eu tenho que ter, que você, qualquer pessoa tem que ter. Esse médico teve uma abertura de virar e falar assim: há alguma coisa diferente que eu estou enquadrando fora da caixa da medicina que eu quero entender. Porque dentro da caixa da medicina, isso é um surto psicótico, chama-se a equipe da psiquiatria, e aí vai conversar com a criança, não consegue entender, sabe o que faz? Você vai dar um benzodiazepínico que diminui, que vai alterar a química cerebral, que vai bloquear a manifestação daquilo, quer seja energética, quer seja, não importa, não estou entrando falando que é espírito ou não. Mas, a partir da abertura de pensar fora da caixa, ele abriu uma amplidão de possibilidades que ele se permitiu pensar diferente, e agora ele vai conseguir fazer um cuidado muito mais amplo. Olha, aqui como médico eu não consigo, mas existe isso aqui que eu posso fazer. E essa semana eu tive outra experiência interessante. A segunda vez que eu vou ao médico. Aí esse médico novo. E eu fui até fazer um exame para constatar se tinha Covid ou não, e tal. Ele me liberou, mas ele falou assim: preciso da sua ajuda. Assim, o que é? O próximo paciente é uma criança. Eu não sei o que fazer. Não tenho explicação para o caso dele. E é um caso que precisa de algo mais, mas que algo mais? Aí ele falou assim: eu quero conhecer essa clínica, essa proposta sua, porque eu preciso pelo menos encaminhar. Eu preciso conduzir o meu paciente, mas de uma maneira ética, de uma maneira centrada, segura. Então, eu preciso entender essa tal de energia. Ele falou assim: eu preciso entender isso. E, por acaso, eu estava com o livro e falei energia? Assim, Leia o livro dele. Eu estava com a Alma da Medicina e falei assim: um presente para o senhor. Ele olhou e começou a chorar e falou assim: você não sabe de uma coisa, eu saí hoje da minha casa e minha esposa falou: você tem que ler esse livro que eu vi, uma divulgação dele. E eu falei assim: não, mas não é o momento. Aí ele falou assim: vou parar com o que eu estou lendo e vou começar agora isso aqui. Eu vou atender esse paciente, eu tenho um intervalo e já vou começar a olhar isso. O que eu quero dizer não é porque todo mundo é obrigado a fazer esse percurso. Não, é a mentalidade, a forma de ver a situação, a abertura mental que a gente dá para novos conhecimentos, porque tanto medicina quanto terapias, nós trabalhamos para uma causa maior, que é a humanidade. E aí está o objetivo maior do nosso trabalho. Ari, eu queria te agradecer muito, quero lhe agradecer muito, além da amizade, além de reconhecer esse trabalho extraordinário seu, também porque eu sei que você tem muito a acrescentar. E quero pedir a vocês, ou escreva para nós um e-mail, ou faça o que for, mas chegue à nossa equipe técnica com suas perguntas, porque essas perguntas e dúvidas gerarão novos programas para nós, e nós estaremos aqui novamente. Um grande abraço. Este é o nosso programa. Qual o nome? Profissão Terapeuta. E este é o nosso amigo, Dr. Ari Caldeira. Obrigado. Gratidão.